Vamos falar de um tema importante aqui. Muitos pais têm feito um verdadeiro malabarismo para entreter as crianças que estão o dia todo em casa durante essa quarentena. Mas aí tem que pensar o seguinte, como é que fica o caso de crianças autistas, por exemplo? Alguns cuidados a mais devem ser observados. Sobre esse assunto eu vou conversar agora pela internet com a neurocientista Maíra Gaiato. Tudo bem, professora? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pela sua atenção aqui com o DF no ar. Esse tema é muito importante, eu tenho visto pouco se falar a respeito de cuidados e o que muda na rotina desses pais e dessas, não só de autistas, mas de crianças especiais. Muda completamente a rotina, as instituições todas estão fechadas, as clínicas fechadas, as crianças mandadas de volta para suas casas e quem fica com toda a responsabilidade nesse momento são os pais. Os principais protagonistas aí do tratamento de uma criança com autismo são os pais, mas a gente precisa de um apoio profissional. Não dá para os pais sozinhos fazerem tudo. E uma mudança na rotina desorganiza muito crianças com autismo. Elas precisam de previsibilidade, elas precisam de sequências, elas precisam de rotinas. Então, quando isso se quebra, elas podem ficar extremamente desorganizadas, mais hiperativas, com mais comportamentos disruptivos, mais birras, e os pais precisam de ajuda. Pois é, agora é um momento em que tem gente que acha o seguinte, olha, mas o autista ele gosta, ele tem uma certa tendência a preferir o isolamento, mas não é a mesma coisa, né, dele se sentir, digamos, individualmente isolado e de repente ele ficar privado de ter o acesso a ferramentas importantes como o acompanhamento educacional. Exato, na verdade a criança com autismo ela tem dificuldade em se relacionar de maneira adequada. Não é nem que ela gosta de ficar sozinha, ela gosta de companhia, elas são carinhosas, elas abraçam, elas beijam, elas também fazem contato e interação social. Mas elas têm um jeito de se expressar que é diferente do padrão da sociedade. Então elas podem ou se expressar, ficar mais quietas, fazendo as coisas de interesse restrito, querem só falar com as pessoas sobre o que elas gostam, ficar brincando repetidamente do que elas gostam. Ou elas podem ser pessoas com pouco filtro social, que interagem, mas que têm menos habilidade nessas sutilezas da relação social. Mas não é que eles querem ficar isolados e querem ficar sozinhos. E o prejuízo maior é no tratamento, na estimulação. Porque as crianças, enquanto elas são pequenas, elas têm janelas de oportunidade no cérebro para se desenvolver. E se elas ficam privadas desses estímulos, da escola, privadas das clínicas, privadas de estimulação comportamental, baseadas no método ABA, que é a terapia correta, a gente pode aí ter atrasos, ou seja, a gente pode ter falta de desenvolvimento que vai durar alguns meses e esse tempo a gente não consegue recuperar. Porque o cérebro ele tem uma capacidade de neuroplasticidade enquanto as crianças são pequenas, que precisa ser feito agora. Então, a nossa recomendação, a nossa sugestão é que as crianças continuem com as suas terapias de forma online e que os terapeutas possam passar para os pais algumas das técnicas para estimular, para brincar, para interagir com estimulação essas crianças em casa. Professor, aqui no Distrito Federal, eu não sei da realidade de São Paulo, não lembro exatamente, trabalhei em São Paulo, mas não lembro, mas aqui no Distrito Federal, as escolas, a rede pública conta com salas de recursos e essas salas de recursos têm professores que trabalham individualmente com as crianças que, por exemplo, com autistas. Então, a criança tem a aula normal com o grupo e ela tem horários de que ela sai e ela recebe uma estimulação um pouco diferente ali, específica para a necessidade dela. Esse atendimento online pode substituir ou pode, pelo menos, minimizar essa perda? Tanto a questão sala de aula, que é importante, e depois da sala de recursos? Nossa, parabéns para o Distrito Federal. Esse é o modelo ideal, esse é o modelo perfeito do trabalho, do tratamento das crianças com autismo nas escolas. Que elas frequentem escolas regulares, que elas tenham acesso ao mesmo conteúdo e aos mesmos recursos e estímulos que as outras crianças da mesma idade, mas tenham um acompanhante terapêutico, que tenha um AT, que possa ficar com elas na escola e na sala, para quando precisar
quando elas estiverem desatentas a redirecionar para a professora, quando elas tentarem sair e fazer as coisas delas, que a mediadora traga de volta. Então, esse é o modelo ideal. E aproveitar as situações sociais para fazer mediação da interação com os coleguinhas. Essa simulação a gente não consegue em nenhum outro lugar, nem na casa da criança e nem na clínica. Uma situação com tantos estímulos, principalmente com pares da mesma idade. Isso a gente não consegue substituir. Vai ter que esperar voltar à escola mesmo. E que bom que as crianças do Distrito Federal têm acesso a esse estímulo de forma correta, tá certinho. Agora, o que a gente consegue minimizar e substituir são estímulos que são cognitivos. Então, são as atividades, são as rotinas. Então, a criança precisa sentar, fazer a tarefinha. Se precisar, se ela se desorganiza fazendo tarefinhas em casa, você pode colocar o uniforme, a farda do colégio, para que a criança associe que naquele momento ela vai fazer as tarefinhas do colégio. Isso a gente consegue minimizar. Esse tipo de estímulo a gente consegue dar. E a terapia online tem esse papel de separar, organizar e passar para os pais qual a rotina que precisa ser feita de uma forma que estimule. Então, não é um entretenimento qualquer. Tem uma lógica no acompanhamento, tem uma lógica no tratamento, tem objetivos, tem planos. Isso precisa ser personalizado por um terapeuta. Tá certo. Vou pedir que a senhora continue com a gente, que eu vou chamar aqui só uma entrevista, um trechinho de um depoimento de uma mãe, da Cibele Verônica. Ela é servidora pública, tem 3 filhos, sendo que 2 são autistas. Vamos ver o que ela falou. Eu tenho 3 filhos, sendo que 2 são autistas. E meu filho mais velho, de 20 anos, que é universitário, me disse que esse momento de certeza não traz paz. O mais novo, de 12 anos, me disse que ele tem um sentimento ruim, o que faz com que ele quebre a rotina. No momento que está sendo mais difícil é a questão do sono para a gente. Eles não estão conseguindo dormir. Já inverteram um dia pela noite. Tem dia que vai dormir 4 horas da manhã e acorda 4 horas da tarde. O que faz agravar a questão da seleção alimentar do Gabriel, que é o mais novo. Porque se ele acorda mais tarde, passou do horário do almoço, ele não vai querer comer. Então, o que é muito difícil, está mais difícil ainda com a questão dos horários, né? Bom, a rotina, a gente sabe que é fundamental para uma boa organização. Mas a gente sabe também que a quebra da rotina para o autista, ela traz drásticas mudanças comportamentais. Que é quando aí surgem os surtos, né? Surgem os gritos, é o momento em que eles se machucam. Neste momento é que a gente pede a compreensão de quem mora perto de uma família que tem um membro autista. Um dos meios que a gente usa para quando começa a criança a entrar em crise, é ir sair, dar uma volta com a criança, mas neste momento a gente não pode. A gente não pode até mesmo porque uma grande maioria dos autistas não saberia se prevenir de uma possível contaminação. Que é não saber que não pode levar a mão no olho, não pode levar a mão na boca. O pedido é que as pessoas olhem com outros olhos a inclusão, né? Que se coloquem no lugar, que agora que sabem o que sente uma pessoa quando está passando por isolamento social, se coloquem no lugar dos autistas. E tem uma outra visão da inclusão. Pois é, fundamental esse relato. Professora, um fato importante é o seguinte, bom, a gente está vendo ali que o sono está completamente desorganizado e isso não deve ser exclusividade dessa família, deve estar acontecendo com um monte de gente. E aí vai ter impacto na alimentação, no comportamento, na disposição, quer dizer, está tudo bagunçado, né? É exatamente do jeito que essa mãe relatou. Essa é a vida real das famílias que têm no caso dela, 2 casos de autismo na família. Então, primeiro, força para essa mãe, uma mãe guerreira, que super mãe para conseguir controlar e manter aí teus filhos seguros em casa e tentando se adaptar à maneira que eles estão reagindo. É exatamente isso que acontece. É como se degringolasse tudo, como se fosse aqueles dominós enfileirados, e aí um ponto, quando a gente derruba, caem todas as peças. É exatamente isso que acontece com uma quebra de rotina tão abrupta assim, que a criança não pode ir para a escola,
mas também, ao mesmo tempo, ela também não está de férias. Porque, como a mãe relatou, ela não pode sair, ela não pode ir em parques, ela não pode viajar, ela não pode fazer alguns passeios na rua. Então, a dica para as famílias que estão com crianças em casa, e você vê que esse caso, nos filhos dela, são crianças que são leves, porque eles são verbais. Sim. Eles conseguem falar para ela, eles explicam para ela, eles relatam para ela os sentimentos, eles relatam o que eles estão passando, eles conseguem dialogar. Então, não são casos moderados ou graves. São casos, quando tem essa possibilidade de fala, provavelmente casos leves. Então, mesmo em casos leves, a gente tem questões muito sérias, muito preocupantes. Não é porque é leve que vai ficar tudo bem. Então, imagine em casos moderados e graves. O que a gente recomenda neste momento é: faça uma rotina, mesmo que nessa desorganização toda. Faça um quadro de rotina com figuras, com imagens. As crianças com autismo, elas se organizam muito com materiais concretos. Então, coloque horários e fotos do lado do que é esperado a criança fazer. Horário e foto do que é esperado, por exemplo, se ela tem que deitar às 10 da noite ou às 11 da noite, coloque o horário e a foto do que ela precisa fazer. Mesmo que a criança não consiga dormir, mesmo que ela tenha que ser acordada mais cedo, mas estabeleça uma rotina no meio desse caos. Tente colocar em casa uma sequência de atividades para a criança fazer e siga fielmente. No começo também a criança vai relutar um pouco, mas depois que ela se acostumar, aquilo vai fazer sentido, vai dar previsibilidade, vai diminuir muito essa ansiedade. Porque aí, o que acontece? Quando a criança fica ansiosa, fica angustiada, libera um monte de substâncias no corpo dela, libera adrenalina, libera cortisol, e isso faz com que ela piore em várias outras coisas. Se a gente consegue baixar esses níveis, e o quadro de rotina comprovadamente ajuda muito nisso, a gente consegue controlar e deixar todas as outras situações um pouco melhor. Tá certo. Doutora Maíra Gaiato, muito obrigado pelos esclarecimentos. Maravilhosa entrevista, um conteúdo muito rico aí. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está em casa, tanto que tenham filhos autistas, como pessoas que que não têm esse tipo de diagnóstico nos filhos, mas que querem e que a rotina vai ajudar a todos, né? Botar lá em casa, por exemplo, Exato. Eu tenho 2 filhos, eu organizei num quadro lá também, vamos dizer assim, horário por horário, o que a gente vai fazer, pelo menos para dar uma acalmada nos ânimos lá, porque está todo mundo perdido. Então, eu agradeço muito a sua atenção, a gente vai contar com a sua participação outras vezes, muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade de falar de autismo aqui. Até a próxima. Foi ótimo para nós, foi muito rica a nossa entrevista.